Embora seja uma das mais antigas e básicas estratégias na guerra, ela continua sendo de muitas maneiras a mais eficaz e tem se mostrado altamente adaptável às condições modernas. Foi a estratégia preferida de Napoleão Bonaparte, T. Lawrence, Erwin Rommel e Mao Tse-tung. O princípio do contra-ataque é infinitamente aplicável a qualquer ambiente competitivo ou forma de conflito, visto estar baseado em certas verdades da natureza humana. Somos criaturas inerentemente impacientes. Achamos difícil esperar, queremos nossos desejos satisfeitos o mais rápido possível. Esta é uma tremenda fraqueza, pois significa que em qualquer situação nós, com frequência, nos envolvemos sem pensar muito bem. Ao atacarmos de frente, limitamos nossas opções e nos metemos em confusão. Paciência, por outro lado, principalmente na guerra, paga ilimitados dividendos, ela nos permite farejar oportunidades, programar o contra-ataque que irá pegar o inimigo de surpresa. A pessoa que sabe parar e esperar pelo momento certo para agir quase sempre terá uma vantagem sobre aquelas que cedem à sua natural impaciência. O primeiro passo para dominar o contra-ataque é dominar a si mesmo e, principalmente, a tendência a se exaltar em conflito. Quando o grande jogador de beisebol Ted Williams participou das principais ligas com o Boston Red Sox, ele olhou ao redor. Agora ele fazia parte de uma elite, os melhores batedores do país. Todos tinham boa visão, reflexos rápidos e braços fortes, mas relativamente poucos podiam controlar sua impaciência na base e os arremessadores se aproveitavam dessa fraqueza, fazendo-os bater no arremesso errado. Williams se destacou e ficou sendo talvez o maior autêntico batedor da história do beisebol, ao desenvolver sua paciência e um tipo de contra-ataque. Ele esperava, e continuava esperando, pelo melhor arremesso para bater. Bons arremessadores são mestres em fazer um batedor se sentir frustrado e emotivo, mas Williams não mordia a isca, não importa o que eles fizessem, ele esperava pelo arremesso que fosse certo para ele. De fato, ele inverteu a situação, devido à sua habilidade para esperar, era o arremessador, não Williams, que acabava impaciente e fazendo o arremesso errado. Quando você aprende a ter paciência, suas opções de repente se ampliam. Em vez de se desgastar em guerrinhas, você pode economizar sua energia para o momento certo, tirar vantagem dos erros dos outros e pensar com clareza em situações difíceis. Você verá oportunidades para contra-atacar onde outros veem apenas rendição ou recuo. A chave para o contra-ataque bem-sucedido é permanecer calmo enquanto seu adversário fica frustrado e se irrita facilmente. No Japão do século XVI, surgiu um novo modo de lutar chamado Shinkaji. O espadachim começava a lutar espelhando cada movimento de seu adversário, copiando cada um de seus passos, cada piscar de olhos, cada gesto, cada contração. Isto deixava o inimigo maluco, pois ele não conseguia interpretar os movimentos do samurai do Shinkaji ou entender o que ia aprontar. Em um determinado momento, ele perdia a paciência e atacava, baixando a guarda. O samurai Shinkaji inevitavelmente aparava este ataque e o acompanhava com um contragolpe fatal. O samurai Shinkaji acreditava que a vantagem em uma luta de vida e morte com as espadas não estava na agressão, mas na passividade. Ao espelhar os movimentos de seu inimigo, ele podia compreender a estratégia do outro e pensar. Ao se manter calmo e observando paciente, ele podia detectar quando seu adversário havia decidido atacar. O momento se registraria nos olhos dele ou em um leve movimento de suas mãos. Quanto mais irritado ele ficasse e mais ele tentasse atingir o guerreiro Shinkaji, maiores seu desequilíbrio e vulnerabilidade. O samurai Shinkaji era praticamente invencível.
Espelhar pessoas devolvendo para elas exatamente o que elas lhe dão é um poderoso método de contra-ataque. No dia a dia, o espelhamento e a passividade podem encantar as pessoas, lisonjeando-as até baixarem suas defesas e se abrirem para o ataque. Podem também irritá-las e desconcertá-las. Os pensamentos delas passam a ser os seus, você está se alimentando delas como um vampiro, sua fachada passiva disfarçando o controle que está exercendo sobre suas mentes. Enquanto isso, você não está lhes dando nada de si mesmo, elas não podem perceber o que você está fazendo. O seu contra-ataque virá como uma total surpresa para elas. O contra-ataque é uma estratégia particularmente eficaz contra o que se poderia chamar de o bárbaro, o homem ou a mulher que são muito agressivos por natureza. Não se intimide com estes tipos, eles são, na verdade, fracos e facilmente manipulados e enganados. O truque é irritá-los bancando o fraco ou idiota, enquanto acena na frente deles a perspectiva de ganhos fáceis. Durante a era dos estados guerreiros na antiga China, o estado de Qi se viu ameaçado pelos poderosos exércitos do estado de Wei. O general de Qi consultou o famoso estrategista Sun Pin, um descendente do próprio Sun Tzu, que lhe disse que o general Wei desprezava os exércitos de Qi, acreditando que seus soldados eram covardes. Essa, dizia Sun Pin, era a chave para a vitória. Ele propôs um plano: entrar em território Wei com um grande exército e acender milhares de fogueiras de acampamento. No dia seguinte, acender só a metade dessas fogueiras, e no outro dia a metade do anterior novamente. Confiando em Sun Pin, o general Qi fez como lhe disseram. O general Wei, é claro, estava monitorando a invasão com todo o cuidado e notou as fogueiras diminuindo. Devido à sua predisposição para considerar os soldados de Qi uns covardes, o que isto poderia significar a não ser que eles estavam desertando? Ele avançaria com sua cavalaria e esmagaria o exército fraco, sua infantaria viria em seguida e eles entrariam em Qi. Sun Pin, sabendo da aproximação da cavalaria de Wei e calculando a velocidade com que se moviam, recuou e estacionou o exército de Qi em uma passagem estreita nas montanhas. Ele mandou derrubar e descascar uma árvore grande, depois escreveu no tronco nu: o general de Wei morrerá nesta árvore. E colocou o tronco no caminho do exército de Wei, depois escondeu arqueiros de ambos os lados da passagem. No meio da noite, o general de Wei, encabeçando sua cavalaria, chegou no lugar onde o tronco bloqueava a estrada. Tinha alguma escrita nele, ele mandou acender uma tocha para ler. A luz da tocha era o sinal e o chamariz, os arqueiros de Qi fizeram chover setas sobre os cavaleiros de Wei apanhados na armadilha. O general Wei, percebendo que havia sido enganado, se matou. Sun Pin baseou sua isca para o general Wei em seu conhecimento da personalidade do homem, que era arrogante e violenta. Ao reverter estas qualidades em seu benefício, encorajando a ganância e a agressividade de seu inimigo, Sun Pin pôde controlar a mente do homem. Você, também, deveria procurar a emoção que seus inimigos são menos capazes de controlar, depois trazê-la para a superfície. Com um pouco de trabalho de sua parte, eles se abrirão expostos a seu contra-ataque. Em nossa própria época, o terapeuta familiar Jay Haley observou que, para muitas pessoas difíceis, expressar sentimentos é uma estratégia, um método de controle. Elas se permitem ser impossíveis e neuróticas. Se você ri se zangando ou tentando fazê-las parar, está fazendo exatamente o que elas querem, elas estão envolvendo suas emoções e dominando sua atenção. Se, por outro lado, você simplesmente as deixa ficar desvairadas, você as coloca ainda mais no controle.
Mas Haley descobriu que, se você encoraja o comportamento difícil delas, concorda com suas ideias paranoicas e as incentiva a ir mais adiante, você inverte a dinâmica. Isto não é o que elas querem ou esperam, agora elas estão fazendo o que você quer, o que tira toda a graça da história. É a estratégia do jiu-jitsu, você está usando a energia delas contra elas. Em geral, encorajar as pessoas a seguirem sua direção natural, ceder à sua ganância ou neuroses lhe dará mais controle sobre elas do que uma resistência ativa. Ou elas se metem em um problema terrível ou se tornam desesperadamente confusas, tudo isso lhe dará vantagem. Sempre que você se encontrar na defensiva ou em dificuldades, o maior perigo é o impulso de exagerar sua reação. Você com frequência vai exagerar a força de seu inimigo, vai se ver mais fraco do que é realmente. Um princípio-chave do contra-ataque é jamais ver uma situação como sem esperanças. Por mais fortes que seus inimigos pareçam, eles têm vulnerabilidades de que você pode se aproveitar para desenvolver um contra-ataque. Sua própria fraqueza pode se tornar uma força se você jogar direito, com uma pequena manipulação inteligente, você sempre pode inverter as coisas. É assim que você precisa ver todos os problemas e dificuldades aparentes. Um inimigo parece poderoso porque ele tem uma força ou uma vantagem particular. Talvez seja dinheiro e recursos, talvez seja o tamanho de seu exército ou de seu território, talvez, de uma forma mais sutil, seja a sua moral e reputação. Seja qual for a força que ele tem, é na verdade uma fraqueza em potencial, simplesmente porque ele confia nela, neutraliza e ele fica vulnerável. Sua tarefa é colocá-lo em uma situação na qual ele não possa usar a vantagem que tem. Em 480 a.C., quando o rei persa Xerxes invadiu a Grécia, tinha uma imensa vantagem no tamanho de seu exército e particularmente de sua marinha. Mas o general ateniense Temístocles foi capaz de transformar essa força em fraqueza. Ele atraiu o exército persa para os estreitos canais ao largo da ilha de Salamis. Nessas águas agitadas, difíceis, o próprio tamanho da frota, sua aparente força, tornou-se um pesadelo, ela ficou totalmente incapaz de manobrar. Os gregos contra-atacaram e a destruíram, encerrando a invasão. Se a vantagem de seu adversário vem de um estilo superior de combate, a melhor maneira para neutralizá-la é aprender com ela, adaptá-la a seus próprios objetivos. No século XIX, os apetes do sudoeste dos Estados Unidos conseguiram, durante muitos anos, atormentar as tropas americanas com táticas no estilo de guerrilha que eram perfeitamente adequadas ao terreno. Nada parecia funcionar até que o general George Crook contratou apetes descontentes para lhe ensinarem seu estilo de lutar e servirem como observadores. Adaptando o estilo de guerrear deles, Crook neutralizou as forças dos apetes e finalmente os derrotou. Ao neutralizar as forças de seu inimigo, você deve do mesmo modo reverter suas próprias fraquezas. Se suas forças são pequenas, por exemplo, elas são também móveis, use essa mobilidade para contra-atacar. Talvez sua reputação seja inferior à de seu adversário, isso só significa que você tem menos a perder. Jogue lama, uma parte vai grudar, e aos poucos seu inimigo descerá até seu nível. Sempre encontre modos de transformar sua fraqueza em vantagem. Dificuldades com outras pessoas são inevitáveis, você precisa estar disposto a se defender e às vezes tomar a ofensiva. O dilema moderno é que tomar a ofensiva é inaceitável hoje em dia. Ataque e sua reputação sofrerá, você se verá politicamente isolado e criará inimigos e resistência. O contra-ataque é a resposta.
Deixe que seu inimigo faça o primeiro movimento, depois banque a vítima. Sem manipulação evidente de sua parte, você pode controlar a mente de seus adversários. Jogue a isca para atraí-los a um ataque precipitado. Quando isso terminar em desastre, eles só terão a si mesmos para culpar, e todos ao redor deles os culparão, também. Você vence ambas as batalhas, a das aparências e a do campo. São muito poucas as estratégias que oferecem tamanha flexibilidade e poder. Imagem: o touro. Ele é grande, seu olhar intimida e seus chifres podem furar sua carne. Atacá-lo e tentar fugir é igualmente fatal. Em vez disso, mantenha-se firme e deixe que o touro ataque sua capa, nada lhe dando para atingir, tornando seus chifres inúteis. Deixe-o irado e irritado. Quanto mais furiosamente ele atacar, mais rápido ele se esgotará. Chegará um momento em que você poderá inverter o jogo e partir para o trabalho trucidando a fera antes assustadora. Autoridades. Toda a arte da guerra consiste de uma bem pensada e extremamente circunspecta defensiva, seguida de um rápido e audaz ataque. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Inverso. A estratégia do contra-ataque não pode ser aplicada a todas as situações, sempre haverá momentos em que é melhor iniciar você mesmo o ataque, ganhando o controle ao colocar seus adversários na defensiva antes que tenham tempo para pensar. Examine os detalhes da situação. Se o inimigo é esperto demais para perder a paciência e atacar você, ou se você tem muito a perder esperando, parta para a ofensiva. Em geral é melhor variar seus métodos, sempre tendo mais de uma estratégia a que recorrer. Se seus inimigos pensam que você sempre espera para contra-atacar, você tem a estrutura perfeita para se mover primeiro e surpreendê-los. Portanto, misture as coisas. Observe a situação e faça com que seja impossível para seus inimigos prever o que você vai fazer. 10. Crie uma presença ameaçadora. Estratégias de dissuasão. A melhor maneira de combater agressores é impedi-los de atacar você primeiro. Para fazer isso você precisa criar a impressão de ser mais poderoso do que é. Construa uma reputação, você é meio maluco. Combatê-lo não vale a pena. Você leva seus inimigos junto quando perde. Crie esta impressão e a faça verossímil com alguns atos impressionantemente violentos. Incerteza às vezes é melhor do que ameaça declarada. Se seus adversários nunca têm certeza do que vai lhes custar meter-se com você, não vão querer descobrir. Aproveite os temores e a ansiedade naturais das pessoas para fazê-las pensar duas vezes. Intimidação reversa. Na vida, inevitavelmente você vai se ver enfrentando pessoas que são mais agressivas do que você, gente maliciosa, desumana, que está determinada a conseguir o que quer. Combatê-las de frente em geral é tolice, lutar é o que elas sabem fazer melhor e, além disso, são inescrupulosas. Você provavelmente vai perder. Defender-se dando-lhes parte do que elas estão querendo ou então agradá-las e acalmá-las é uma receita para o desastre. Você só está mostrando sua fraqueza, convidando mais ameaças e ataques. Ao ceder completamente, ao se render sem lutar, você lhes dá a vitória pela qual anseiam e fica ressentido e amargurado. Pode também se tornar um mau hábito, o caminho da menor resistência ao lidar com uma situação difícil. Em vez de tentar evitar o conflito ou ficar se queixando da injustiça de tudo isso, considere uma opção desenvolvida ao longo dos séculos por líderes militares e estrategistas para lidar com vizinhos violentos e gananciosos, a intimidação reversa.
Esta arte de dissuasão baseia-se em 3 fatos básicos sobre guerra e natureza humana. Primeiro, as pessoas tendem mais a atacá-lo se o virem como fraco ou vulnerável. Segundo, elas não podem ter certeza de que você é fraco, elas dependem dos sinais que você dá, com seu comportamento tanto passado quanto presente. Terceiro, elas estão atrás de vitórias fáceis, rápidas e sem derramamento de sangue. É por isso que atormentam os fracos e vulneráveis. Dissuasão é apenas virar esta dinâmica ao contrário, alterando qualquer percepção de você como fraco e ingênuo e enviando a mensagem de que batalhar com você não será tão fácil como eles pensavam. Isto em geral se faz tomando uma atitude visível que confundirá os agressores e os fará pensar que se enganarão. Talvez você seja mesmo vulnerável, mas eles não têm certeza. Você está disfarçando sua fraqueza e os distraindo. A ação tem muito mais credibilidade do que meras ameaças ou palavras inflamadas. O revide, por exemplo, mesmo pequeno, simbólico, mostrará que você está falando sério. Com tantas outras pessoas ao redor que são tímidas e fáceis de atormentar, é bem provável que o agressor recue e vá procurar outra pessoa. Esta forma de guerra defensiva é infinitamente aplicável às batalhas da vida diária. Contentar as pessoas pode ser tão debilitante quanto lutar contra elas, dissuadi-las, assustá-las para que não ataquem você ou fiquem em seu caminho, vai economizar energia e recursos valiosos. Para dissuadir agressores você precisa ficar perito em blefes, manipulando as aparências e as percepções que eles têm de você, habilidades preciosas que podem ser aplicadas a todos os aspectos da guerra diária. Finalmente, ao praticar a arte conforme for necessário, você vai criar para si mesmo uma reputação de alguém que é firme, alguém digno de respeito e de um pouquinho de temor. Os obstrucionistas passivo-agressivos que tentam desestabilizá-lo veladamente também pensarão 2 vezes antes de atacá-lo. A seguir temos 5 métodos básicos de dissuasão e intimidação reversa. Você pode usá-los todos na guerra ofensiva, mas eles são particularmente eficazes na defesa, para os momentos em que você se encontra vulnerável e atacado. Eles são extraídos das experiências e escritos dos maiores mestres na arte. Surpreender com uma manobra ousada. A melhor maneira de esconder sua fraqueza e blefar fazendo seus inimigos desistirem do ataque é tomar uma atitude inesperada, ousada, arriscada. Talvez eles pensassem que você era vulnerável e agora você está agindo como alguém corajoso e confiante. Isto terá 2 efeitos positivos. Primeiro, eles tenderão a pensar que seu movimento está sustentado por algo real. Eles não imaginarão que você possa ser tão tolo a ponto de fazer algo ousado só por efeito de demonstração. Segundo, eles começarão a ver forças e ameaças em você que não haviam imaginado. Reverter a ameaça. Se seus inimigos o veem como alguém que pode ser empurrado de um lado para o outro, vire a mesa com um movimento repentino, por menor que seja, destinado a assustá-los. Ameace algo que eles valorizem. Atinja-os onde você sente que eles possam ser vulneráveis, e que isso machuque. Se ficarem furiosos querendo atacá-lo, recue por um momento e depois os atinja novamente quando não estiverem esperando. Mostre que você não tem medo deles e que é capaz de uma crueldade que não tinham visto em você. Não precisa exagerar, cause apenas uma dorzinha. Envie uma mensagem curta e ameaçadora para indicar que você é capaz de coisas muito piores. Parecer imprevisível e irracional. Neste método, você faz algo sugerindo um traço levemente suicida, como se sentisse que não tem nada a perder. Você mostra que está pronto para derrubar seus inimigos junto com você, destruindo as reputações deles neste processo.
Isto é particularmente eficaz com gente que tem muita coisa a perder, pessoas puldaruças com excelentes reputações. Derrotá-lo vai sair caro e talvez signifique autodestruição. Isto vai tornar a luta contra você muito pouco atraente. Você não está agindo emocionalmente, isso é sinal de fraqueza. Você está simplesmente sugerindo que é um pouco irracional e que seu próximo movimento poderia ser qualquer coisa. Adversários malucos são assustadores. Ninguém gosta de lutar contra pessoas imprevisíveis que nada têm a perder. Tirar proveito da paranoia natural das pessoas. Em vez de ameaçar abertamente seus adversários, você pode tomar uma atitude que seja indireta e destinada a fazê-las pensar. Isto poderia ser usando um intermediário para lhes enviar uma mensagem para contar alguma história perturbadora sobre o que você é capaz de fazer. Ou talvez você inadvertidamente os deixe espioná-lo, só para escutarem algo que deveria lhes dar motivo para preocupações. Fazer seus inimigos pensarem que descobriram que você está tramando um contramovimento é mais eficaz do que lhes dizer isso você mesmo. Faça uma ameaça e talvez tenha de cumpri-la, mas fazer com que pensem que você está trabalhando traiçoeiramente contra eles é outra história. Quanto mais velada a ameaça e a incerteza que você gera, mais a imaginação deles irá consumi-los e mais perigoso parecerá atacar você. Criar uma reputação assustadora. Esta reputação poder ser por várias coisas: ser difícil, teimoso, violento, de uma eficiência sem piedade. Monte essa imagem ao longo dos anos e as pessoas recuarão diante de você, tratando-o com respeito e um pouco de medo. Porque ser um obstáculo ou discutir com alguém que mostrou que vai lutar até o fim. Alguém estratégico, mas impiedoso. Para criar esta imagem, de vez em quando você pode ter de bancar um pouco o cara grosseiro, mas no final ela terá sido uma forma de dissuasão suficiente para tornar estas ocasiões raras. Será uma arma ofensiva, sujeitar as pessoas por temor antes mesmo que elas o conheçam. De qualquer maneira, você precisa criar sua reputação com cuidado, não deixando nenhuma incoerência. Qualquer furo neste tipo de imagem a tornará inútil. Machucar todos os 10 dedos de um homem não é tão eficaz quanto cortar fora um deles. Mao Tse-tung, de 1893 a 1976. Dissuasão e intimidação reversa na prática. Em março de 1862, menos de um ano depois do início da Guerra Civil Americana, a situação dos confederados parecia sombria. Eles tinham perdido uma série de batalhas importantes, seus generais estavam discutindo, o moral estava baixo e recrutas eram difíceis de encontrar. Percebendo a grande fragilidade do Sul, um grande exército da União sob o comando do Major-General George B. McClellan dirigiu-se para a costa da Virgínia, planejando marchar dali na direção oeste para Richmond, a capital do Sul. Havia tropas confederadas suficientes na área para retardar o exército de McClellan por 1 ou 2 meses, mas espiões sulistas relataram que tropas da União estacionadas perto de Washington estavam para ser transferidas para a marcha sobre Richmond. Se estas tropas alcançassem McClellan e o próprio Abraham Lincoln as havia prometido, Richmond estaria condenada, e se Richmond caísse, o Sul teria de se render. O general confederado Stonewall Jackson estava baseado no Vale Shenandoah na Virgínia, chefiando 3.600 homens, um grupo esfarrapado de rebeldes que ele havia recrutado e treinado. Sua tarefa era apenas defender o fértil vale contra um exército da União na área, mas ponderando sobre o desenvolvimento da campanha contra Richmond, ele viu a possibilidade de algo muito maior.
Jackson tinha sido colega de classe de McClellan em West Point e sabia que por baixo de seu exterior impetuoso, falador, ele era basicamente tímido, extremamente ansioso com relação à sua carreira e à possibilidade de cometer erros. McClellan tinha 90.000 homens prontos para a marcha sobre Richmond, quase o dobro das forças confederadas disponíveis, mas Jackson sabia que este homem cauteloso ia esperar para lutar até seu exército estar fortíssimo. Ele queria as tropas extras que Lincoln lhe havia prometido.